Júpiter e Vênus chegam ao auge, à colheita, né? Trazendo à tona benesses, os resultados de tudo aquilo que foi plantado durante esse ciclo. Além de expansão, crescimento para os relacionamentos, amores e finanças. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Antes da gente mergulhar no movimento do auge, né, da colheita, eu vou deixar aqui a chamada para o vídeo da quadratura para quem não assistiu entender as energias que estavam em desenvolvimento desde então e agora tendem a dar resultado. Lembrando que a oposição é um aspecto que traz tensão por definição, né? Assim como a quadratura é o momento em que os planetas estão no extremo daquilo que foi a conjunção, ou seja, né? O Júpiter e a Vênus é como se eles estivessem um olhando para o outro agora. A Vênus percorreu toda uma jornada enquanto o Júpiter ainda está em Touro, porque é um planeta mais lento, e agora ela enxerga, se vê novamente o Júpiter lá do outro lado. Então isso traz um certo sentido de que há um auge, né? Há uma colheita, né? Um resultado similar ao que é uma lua cheia, que traz as coisas à tona. A gente também tem muita clareza para enxergar o que foi esse ciclo entre os dois planetas nos temas da Vênus, e também que o Júpiter traz a energia, né, o benéfico, a expansão, o crescimento, o otimismo muitas vezes para os temas da Vênus. É um aspecto que eu gosto de chamar de gangorra, porque às vezes a Vênus vai oscilar de um lado para o outro, né? O Júpiter está em Touro e a Vênus em Escorpião, então tem esse polo, esse jogo entre os dois signos para ser considerado. A Vênus nos seus temas vai ficar pragmática demais, pé no chão demais, objetiva demais, e outras vezes ela consegue se dissolver, né? Fluir, né, de acordo com o signo de Escorpião do elemento água. Então tem uma intensidade também. Isso fala também sobre o polo de ganhos e perdas. Às vezes, aquilo que a gente achava que ia dar o resultado não vai ser exatamente aquilo que a gente estava esperando por conta dessa energia de transformação que atua no momento em que ela entrou em Escorpião. Mas a tendência é que, se a gente seguiu, né, tudo que estava desenhado ali na conjunção, o resultado vem. Se não vier, a gente ainda pode aproveitar, empregar mais energia no sentido de realizar aquilo que a gente queria. Mas a principal tensão da quadratura é essa coisa de oscilar de um lado para o outro. Então, às vezes eu vou me sentir otimista demais nos relacionamentos, parcerias, acordos e finanças. Às vezes eu vou pender para o outro lado e ficar, às vezes, achando que eu perdi, que não trouxe, que acabou. Meio que algo melancólico que vem também do signo de água, né? Então é muito importante olhar para esses lados. Lembrar que o Júpiter ainda está retrógrado no momento em que a gente tem essa oposição e vai exigir de nós que continue acreditando, colocando fé, colocando energia, principalmente mostrando que vale a pena acreditar, pensando nos resultados que já obteve no passado com essa mesma fé. Então é se esforçar nesse sentido para que a oscilação, né, e para que a expansão, o crescimento que todo mundo fala, o Júpiter é o grande benéfico. Já vi um tanto de gente falando que signo tal vai ficar rico, signo tal vai ganhar muito dinheiro em dezembro. Essas previsões que o pessoal faz só considerando o lado positivo, mas é preciso ter atenção também às vulnerabilidades, porque se está com dificuldade numa relação, a Vênus passando em Escorpião, pedindo limpeza, pedindo transformação, pedindo cura, esse Júpiter pode expandir essas dificuldades para que caminhem para um desfecho. Mas vamos lembrar sempre que ainda é o Júpiter, ainda é o que é chamado de, o que foi chamado, melhor dizendo, no passado, de o grande benéfico. Então a gente pode transformar qualquer situação negativa em positiva, desde que esteja ali, né, dentro do aspecto, dependendo de como está acontecendo no mapa. Mas é muito válido pensar nisso também. As vulnerabilidades podem ser sanadas por conta desse movimento, né, do Júpiter sobre a Vênus.
Mas para isso a gente precisa enxergar, porque senão fica expandindo ali a dificuldade, gerando situações de crise e não melhora. Então é por isso que quando a gente olha para a situação, enxerga ela como é, a tendência é que a gente consiga reverter positivamente. Vale a pena lembrar também que o Júpiter e a Vênus simbolizam ali aspectos culturais, né? O Júpiter tem muito a ver com essas questões de legislação e tudo mais, e que isso acaba influenciando de certa forma nos temas da Vênus. Ou seja, a gente não pode usar de má fé, né? Pensem no sentido da palavra, má fé, enquanto o Júpiter estiver envolvido, porque isso tende a trazer também o lado negativo, expandindo muitas vezes as dificuldades. A grande sacada vai ser como que a gente vai lidar com isso, porque se ele ativar as perdas, né, ele pode amplificar tudo isso, amplificar as dificuldades e tornar ainda mais, né, aumentando ali o potencial de perdas dentro dos temas da Vênus. É por isso que eu estou falando, é muito importante olhar como estão essas áreas da vida, né, ver no mapa de cada um onde está o signo de Escorpião, que é onde a Vênus vai passar, qual a casa, qual a área da vida está representada ali, e veja dentro dessas áreas como que está o andamento, né? A princípio, a Vênus passando ali já vai ser positivo, mas fazendo essa oposição e o Júpiter fazendo essa ampliação, potencializando tudo, e se tem uma vulnerabilidade, isso pode ser muitas vezes ali indícios de que algo nesse sentido caminhe para uma perda. O desapego, não é nem perda, né? É desapegar muitas vezes de algo que está pedindo ali para ser transformado enquanto ela está passando no signo de Escorpião. Então é atentar para tudo isso e aproveitar. Uma outra leitura também é que a gente pode trazer coisas estrangeiras, né? Coisas de outras culturas para beneficiar os temas da Vênus. Às vezes eu quero melhorar os meus ganhos, o que é uma possibilidade, principalmente se já tinha acompanhado o ciclo desde a conjunção, é trazer coisas diferentes, né? Que às vezes estão em culturas diferentes para aquilo que eu trabalho, para beneficiar minha forma de ganhar dinheiro, a forma como eu ganho sustento. Isso pode ser muitas vezes revertido em ganhos financeiros, assim como nos relacionamentos. Então, é aquilo que eu sempre falo, vamos ampliar os horizontes dos temas da Vênus. Não fica só naquele feijão com arroz de sempre. Traz ali uma pimenta, traz ali um tempero, né, oriental, um tempero diferente, né, do Mediterrâneo, da África, de diversos lugares do mundo. Né? O tempero aqui a não ser que você trabalhe com cozinha, tempero aqui é só uma metáfora. Mas traga algo que seja diferente, incorpore isso, muito provavelmente tende a dar resultados positivos aí. Nas finanças é preciso também prestar atenção, porque se a gente está passando num signo que fala de perdas, e o Júpiter pode expandir isso também. Então, quem mexe com investimentos tende a ficar um pouco mais ressabiado aí nesse período, né? Prestar mais atenção nos índices, não dar aquele salto de fé de imediato. Vamos lembrar do touro, né? Do senso de realidade. Não coloca todo o seu dinheiro num investimento só, principalmente esses que prometem 10% de lucro, que não existe. Mas fica de olho. Vai trabalhando ali, né? Tem um pouco de ceticismo em relação a isso. Será que vai dar certo mesmo? Vamos testar primeiro. Depois a gente aproveita. O principal é saber que todas essas coisas que eu tô falando aqui, essas hipóteses que eu tô falando, porque muita coisa vem, muita coisa precisa ali ser passada, mas a gente teria que analisar caso a caso para poder falar com exatidão. Mas muita coisa pode ser aproveitada, só que quando chegar no dia 10, a gente já tem que estar com essas sacadas todas na mente, manter os radares ligados a 1000% para a gente aproveitar. Porque senão é uma tensão, né? Causa ali um incômodo, a gente fica, mas por que o dinheiro, não sei o que, meu trabalho, não sei, o relacionamento, não sei o que, não funciona e tal, tô com dificuldade nisso, eu faço, não melhora. Tudo isso precisa ser pensado antes do dia 10 e principalmente também a partir do dia 10, porque, como eu sempre falo, não é porque eu chamo de colheita
de auge, de momento de resultado, né, do ápice do ciclo, que acabou, que não tem mais chance. Até a nova conjunção, lá no dia 23 de maio de 2024, a gente pode fazer muita coisa e aproveitar as energias desse ciclo. E esse ciclo vai começar a finalização no dia 25 de fevereiro de 2024. Então, a gente tem do dia 10 até o dia 25 de fevereiro para fazer aquilo que ainda não foi feito, revirar aí, né, aplicar o máximo de energia possível para dar o resultado antes da finalização. Melhor dizendo, antes do momento de finalização, né? Porque não finaliza de uma vez, começa na quadratura e vai até a conjunção no dia 23 de maio de 2024. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados. Essa é a mandala do momento em que Júpiter e Vênus formam um aspecto de oposição, marcando, né, o momento da colheita, do auge do ciclo que foi iniciado lá atrás. No dia 2 de março desse ano, né? Ou seja, agora a gente tem os resultados, a colheita, aquilo que a gente pode esperar, né? O que vem à tona, ou ainda resultados, né? Lembrando sempre aqui, como eu gosto de falar, não é necessariamente que vai trazer ganhos já, né? Todo mundo vai ficar rico, porque a gente tá falando de Júpiter. Mas no sentido de ver aquilo que deu resultado de acordo com o que foi plantado, e se foi plantado é muito provável que dê o resultado e também venha à tona aquilo que ainda precisa ser feito, aonde a energia precisa ser empregada. Traz essa clareza, né? Então a gente vê que o Júpiter está a 6 graus de Touro, ainda retrógrado, e a Vênus a 6 graus de Escorpião, fazendo a oposição exata. O aspecto de oposição é aquele aspecto que, né, faz uma oscilação. Então, às vezes a gente vai sentir a Vênus, né, mais intensa, mais profunda, né? Isso vai ser expandido, crescido pelo Júpiter também, conforme o signo de Escorpião. O vídeo está aqui no canal para quem não assistiu, mas também ela vai ser puxada para o lado do Júpiter. Então, às vezes, ela vai acreditar nos temas que ela representa, como eu falei lá no início, a gente acredita, vai dar tudo certo, então coloca aquela fé e pronto, a gente cai para o lado do Júpiter. Então vive uma coisa, uma expansão, né, que pode ser benéfica desde que a gente não acredite em coisas que não existem. E do outro lado, a gente oscila para o quê? Para o Escorpião, que fala sobre a perda, né, sobre desapego, sobre transformação, traz essa crise. E aí é preciso tomar uma decisão, porque esse tipo de aspecto coloca a gente diante da necessidade de tomar uma decisão. Então, para onde a gente vai seguir a partir de então? Eu vou acreditar que aquilo que eu fiz, de acordo com o que eu plantei, né, trabalhando com todas as energias, como a gente viu desde o início aqui do ciclo, ou eu vou para um outro lado, né? Eu cedo ali muitas vezes a essa negatividade, esse lado que é o polo oposto, né, que traz ali que assombra, na verdade, o Touro, né, que é o signo de Escorpião, onde a Vênus está passando, então já tem essa energia, né, muito intensa ali. Eu preciso pensar nesse sentido e tomar uma decisão para que caminho a gente vai seguir de acordo com aquilo que veio à tona. Ou seja, é o momento de olhar os resultados e de escolher para que lado a gente vai e como que vai ser o comportamento a partir de agora. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar acreditando, trazendo os indícios, né, que o Júpiter em Touro precisa para desenvolver nos temas da Vênus, ou eu vou, né, de uma certa forma, passar por transformações que podem muitas vezes serem através de crise, de situações que façam com que a gente desapegue, que façam muitas vezes com que algo termine para dar espaço para coisas novas. Então é nesse sentido que a gente precisa escolher. Te vê aqui que a Lua está muito próxima, né? Então também tem um toque emocional, uma Lua passando em Escorpião, eu sempre falo, é muito intensa, é muito colérica, né? Muito passional com aquilo que sente. Isso vai influenciar porque, né, tanto com a Vênus quanto com o Júpiter, a Lua também está fazendo aspectos. 6 graus, né? Ou nem isso. 6 graus é muito pouco para uma Lua. Então é muito importante considerar também lidar com as cargas emocionais, trazer uma tranquilidade, né? Dar vazão, sempre falo isso. Buscar as curas
as curas dos traumas, as curas das dores emocionais, tem que estar num caminho de cura para seguir a partir de aí. Por quê? Essas oscilações de humor, essas emoções, se vierem muito forte, né, trazendo aquilo que o escorpião pede, que muitas vezes a gente chama de crise, mas é porque precisa transformar algo, é preciso morrer muitas vezes no sentido figurado para renascer, né, para ressurgir das cinzas. E se não for feito, essa carga toda pode pegar os temas da Vênus, que já está o quê? Expandida pelo Júpiter. Então vale a pena dar uma, né, segurada aí, né, prestar bastante atenção. A gente vê que tanto Júpiter quanto Vênus fazem aspectos com Mercúrio, o que pode favorecer a comunicação. O Mercúrio em Capricórnio, esse vídeo também tá aqui no canal para quem não assistiu. Dá uma centrada, né? Organizar melhor os pensamentos, estruturar aquilo que precisa comunicar para dar vazão aí e aproveitar o sextil entre Vênus e Mercúrio e o trígono de Júpiter com o Mercúrio. Ou seja, não só os temas da Vênus, né, os relacionamentos em geral, amores, finanças, e como eu sempre falo, vão ser expandidos para o bem ou para o mal pelo Júpiter, mas assim também como o Mercúrio. Só que no Mercúrio a gente tem um aspecto fluente, então não causa aquele incômodo, né? Uma energia mais tranquila. Por isso que eu estou dizendo, pode ser trabalhado favoravelmente para auxiliar no auge aqui, né? Na colheita entre Júpiter e Vênus. E também para dar vazão ao emocional, aquilo que estiver sentindo, né? Para não deixar essa carga muito explosiva e afetar exatamente os temas da Vênus. Também, né, mais distanciado, mas ainda tem um trígono com Saturno, que está aqui desde que ela ingressou em Escorpião. Então pode ajudar também a estruturar melhor, né, a ter um centro, respeitando o tempo, responsabilidade, chamando para si, aprendendo muitas vezes as lições. Então às vezes não chegou ao resultado, né? Ainda não foi o momento de vir à tona aquilo que estava sendo esperado, mas indica aqui que se continuar, se entender, né? Se aprender aquilo que não foi feito com essa energia, mas no sentido de materializar, de manifestar mais concreta do Saturno, pode ser a partir de agora. Só que também é um trígono e aí precisa de um esforço a mais, né? De tomar a iniciativa. Esse é o que eu sempre falo com trígonos. Porque senão a coisa acontece, vai vir essa tensão com o Júpiter aqui, a gente embarca ali numa crença qualquer, né? Ou expande ali mesmo uma dificuldade qualquer e não enxerga o potencial de que é ancorar no Saturno, trazer a estrutura, né? Trazer o foco para a realização, para o aprendizado, entender que muitas vezes ainda precisa de um pouco mais de tempo para maturar e simplesmente embarca aqui expandindo o negativo. Então esse é um potencial muito grande aí que a gente tem para lidar. O ascendente cai a 27 graus de Virgem. Os 3 signos de terra estão envolvidos nessa mandala, então favorece a gente ter um pé no chão mesmo para trabalhar esses temas aí da Vênus, né? Conforme a energia expansora, benéfica, abundante, né? Otimista do Júpiter, que sempre acredita, que sempre traz coisas positivas. Com o Virgem a gente pode organizar, criar roteiros e rotinas que ajudem a manifestar os resultados desejados. Mas para isso também a gente tem que ter uma certa atenção ao detalhe, né? Zelar para não cair no perfeccionismo do signo, muito importante. Focar naquilo que pode ainda ser consertado ou aprimorado. Então, às vezes, o resultado não veio, mas ainda dá tempo, né? Pelo signo ali do ascendente, está mostrando que ainda dá tempo de redirecionar o curso para que quando esse ciclo terminar, aí sim venha, né, os resultados positivos dentro daquilo que foi escolhido, dentro daquilo que cada um aí plantou. Para isso também tem que zelar pela energia da crítica, do perfeccionismo, de ficar apegado ao detalhe, né? Então o detalhe é importante, porque muitas vezes a gente precisa prestar uma atenção mais minuciosa. Só que se eu pego esse detalhe e acho que aquilo ali é o
todo, né? O resultado todo dentro desse auge aqui, dessa colheita, eu me perco nisso. E também o positivo do signo de Virgem, que é ser útil. Ser útil para quem? Para dentro daquilo que estava estabelecido nos meus relacionamentos, nas minhas parcerias. Como que eu posso ser útil para as pessoas que estão ali interrelacionando comigo e isso pode trazer um resultado. Ou servir, né? Servir no sentido de, claro, prestar serviços, isso é óbvio, mas também servir no sentido de desenvolver os próprios talentos, as próprias qualidades, indo para um nível mais acima, que é servir a humanidade. E no meio do céu, a 28 graus, está o signo de Gêmeos também, né? Então, 2 signos regidos por Mercúrio, que, como eu falei para vocês, está envolvido também em aspectos de sextil e trígono, e os 2 signos que ele rege aparecem também nos pontos de destaque da mandala. Então vale a pena considerar também para carreira, vida pública, profissão, um dinamismo, interconexão, trocas, né? O ar tem que circular no signo de Gêmeos. Então na vida pública, né, fazer os contatos, quem são as interconexões que podem ajudar, onde está o dinamismo, né? É preciso também ter uma certa racionalidade para lidar com isso, uma intelectualidade, né? Levar e trazer, mas também saber que aqui, nesse ponto, para que a bússola, né, o norte, para onde está arrumando essa energia toda de Júpiter e Vênus, pode ser necessário experimentar os 2 caminhos. Experimentar o caminho onde há maior circulação, então, portanto, eu faço contatos, eu vou fazendo comércio, eu vou fazendo trocas, né, mutuamente benéficas, porque o Júpiter está envolvido, tá, gente? Então não adianta tentar levar vantagem. Se puxar só para si, depois de alguma forma essa energia reverte para equilibrar a balança. Então tem que ser mutuamente benéfico, levando as informações e recebendo também para ajudar a expandir ainda mais o campo e garantir os resultados lá na frente. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí para todos nós. Vamos aproveitar os potenciais desenhados aqui. A gente viu da mandala que, além da oposição, a Vênus está caminhando para formar o sextil exato com Mercúrio, algo que eu falei inclusive no vídeo da agenda dessa semana. Então é muito importante que também considere os temas de Mercúrio para realizar as trocas, né, os contatos, o comércio. Tudo isso tende a ser muito beneficiado se a gente souber usar essa energia, principalmente para quem já está trabalhando nesse sentido. Então não é esperar o dia desses aspectos para lançar produtos, serviços, né? Procurar emprego, pedir aumento, essas coisas todas já tem que estar engatilhada, né? É assim que a gente vai alinhando o céu com a terra, né? O princípio da correspondência do hermetismo. Então, a gente já vai trabalhando ali para preparar o caminho para quando acontecer o aspecto, a chance favorecer não tem garantia, tá, gente? Não existem garantias na vida. Vai falando, 100% de certeza que isso não existe. Mas as chances de resultado positivo aumentam se a gente tem consciência e está trabalhando ativamente para alcançar. Então não adianta esperar chegar o dia para tomar as providências. As providências têm que acontecer antes, para que quando chegar o aspecto, essa energia já favoreça aquele tema, né? Isso que eu chamo de direcionamento de energia, inclusive. Em que área, em que ponto ali que você vai atuar com essa energia que eu estou falando aqui, e para que ela te beneficie no dia que for acontecer. Então, pegar tudo isso, né, e já sair aí para mexer os pauzinhos, colocar em andamento, porque o dia que chegar, a chance de manifestar positivo é muito grande. E também olhar o negativo, né? Olhar ali as vulnerabilidades, como eu falei, para garantir que a expansão seja positiva e não negativa. Mercúrio também em Capricórnio, então vale assistir o vídeo lá, entender as energias que o Capricórnio traz para o Mercúrio, ter atenção em relação a isso, né? Porque também não adianta cair no pessimismo, e a gente está falando de Júpiter, a gente está falando de otimismo, de senso de aventura, de fé, né, de acreditar, de algo que movimenta para a abundância, para a prosperidade, para essas coisas todas que todo mundo busca. Só que aí é preciso considerar cada um dos pontos como que vai interferir. E também o trígono com Saturno, que é uma energia que a gente
tem trabalhado desde o ingresso da Vênus em Escorpião e que vai influenciar aqui também. Precisa prestar atenção, precisa de estrutura, são 2 vezes essa energia, né? Porque forma o trígono e também com o Mercúrio que está no signo regido pelo próprio Saturno. Então, responsabilidade, né? Chamar para si a responsabilidade, fazer as coisas de maneira mais estruturada, seguindo etapas, seguindo um passo a passo ali, para aumentar as chances de realização, que é só isso que o signo de Capricórnio e o Saturno querem, concretizar resultados duradouros que passem ali pelo teste do tempo, que fiquem para uma próxima geração e que manifeste algo tão sólido que dificilmente é abalado ali. Então a mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esses aspectos, como aproveitar, né, como que pode utilizar cada um desses trânsitos ali, como está influenciando o seu mapa, tem um link para me chamar no Zap e marcar a sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.